Bom dia a todos. Bora para nossa primeira live da sala ao vivo, galera. Vou estar comentando aqui, fazendo os estudos, comentando o que pode estar acontecendo. E hoje o nosso tema da live é como funciona o mercado e por que o price action é o caminho. Como que eu utilizo o price action? O que é o price action, né? Como que ele funciona no mercado? Como é que o mercado se desenrola? Como que o price action vai entrar nisso? Tá bom, galera? Então hoje a gente vai estar batendo nessa tecla aí do price action e como que ele funciona no mercado. Tá bom? Primeiro vou fazer o estudo aqui das marcações e tudo do que tá acontecendo no mercado para a gente já ter meio que uma noção do que pode vir a acontecer, criar as expectativas e assim a gente começa a estudar o mercado. Show? Então bora lá. Galera, eu gosto de tirar o zoom no gráfico aqui. Você pode fazer isso pelo diário. Eu já faço logo no minuto aqui. Tá? Eu só tiro o zoom no gráfico aqui e vou observando o que está acontecendo. Ó. Pelo visto aqui, pessoal, ele rompeu um dos fundos, né? Que é esse daqui, ó. Ele rompeu o fundo e rompeu a linha, pelo visto, ó. Tinha uma linha também aqui. Ó, rompeu essa linha e rompeu esse primeiro fundo aqui, tá vendo? Ou seja, o mercado tem uma expectativa, seguindo essa lógica aqui, desse rompimento do fundo, de um topo mais baixo que esse. Ou seja, pode ser um ombro, cabeça, ombro. E esse ombro, cabeça, ombro, ele não precisa necessariamente acontecer bem aqui, ó. Ele pode vir só até aqui e reverter. E aí o ombro vai ser aí, tá? Então, beleza. Eu vou fazendo meus estudos, já vou fazendo as marcações, já vou identificando o que pode estar acontecendo. Rompeu a linha. Rompeu o fundo. E eu tenho um topo aqui, certo? Então eu sei que ele fez o quê? Ele rompeu aqui o fundo, tá voltando fazendo pullback. Tá assim nessa linha. E temos essa outra linha, certo? Aqui tem outra linha mais íngreme, que quando eu der o zoom e for fazer o estudo do movimento mais próximo eu vou fazer as marcações, vou marcar tudo certinho, tá, galera? Primeiro eu marco os pontos importantes aqui sem o zoom. Eu observo aqui, vou olhando o que tá acontecendo. E depois eu vou dando zoom. Eu venho aqui, pá. Eu sei que esse ponto aqui, ó, é um ponto estratégico do gráfico, ó. Ele bateu e não ultrapassou, certo? E aí, eu dou mais um pouquinho de zoom e vou fazendo o estudo aqui pra ver o que tá acontecendo, ó. Ó, tem essa linha e tem uma linha um pouquinho mais íngreme, tá vendo, ó? Ó, tem uma linha um pouquinho mais íngreme e tem um fundo bem aí, ó. Então, vou apagar esse fundo aqui, que eu já sei que ele rompeu esse fundo aqui. Ele pode voltar a cair aí. Se não voltar a cair a partir daqui, rompendo esse primeiro fundo aqui, ó, rompendo a LTA também, pessoal, ele vai continuar o pullback. Aí ele pode romper aqui o topo e pode vir e romper aqui a máxima. Ó, Jess, cara, minhas marcações estão idênticas. Ah, mano, tu já tá bisurado, né, Jess? É pra tá bem igualzinho mesmo, os estudos é pra tá bem parecido, mano. Já entende toda a técnica. Então bora lá. Ele não rompeu, mas rompeu a linha. Cria-se uma expectativa de um topo mais baixo. Aí você vem aqui e dá o zoom. Vai observar como é que vai estar sendo feito os candles aqui, ó. Aí você olha, ó. Esse candle aqui ele já deixa confuso, tá vendo? Ó? Porque ele rompe a linha, bate meio no primeiro fundo de referência. Esse aqui é o fundo de referência, ó, do movimento. Do último movimento, do momento. Ele bate lá, dá o start em 1, volta o 2 e dá o 3, ó. Aí tem que ver agora se ele vai romper aqui ou não. Ele tá bem no fundo, deu start 1, 2 e o 3. Aqui aconteceu até 3 de compra, né? O mercado já tá vindo aqui, vindo buscar o primeiro alvo. Que é esse aqui, ó. Show de bola. Na zona de compra, trades de compra. Deu start 1, gigante aqui, voltou, deu 2, voltou na zona aqui, esse aqui é o 3. Aí tem a obrigação de romper aqui e dar continuidade no movimento. Se ele não for reverter, tá, galera? Se ele não for romper o fundo. Mas a partir do momento que ele quebra a linha, esse é um momento que foi meio zoado, tá, galera? Mas a partir do momento que ele rompe essa linha aqui, ó, essa aqui, ele cria assim, uma expectativa de um topo mais baixo. Esse topo mais baixo pode acontecer bem por aqui, ó. Tá? Por aqui, por aqui. Mas no momento, o mercado ele bateu numa zona compradora. Porque o movimento é esse, ó. Assim, pra mim, o movimento é esse. Pode não ser, tá, galera? Pode vir a mudar depois. Mas pra mim, aqui no primeiro momento, o movimento é esse, ó. Daqui ele fez isso aqui, foi, subiu.
Aí ele volta. Testa aqui, dá os start, né, nas zonas de compra. E aí tenta subir. Aí tem a obrigação de romper o primeiro topo, ó, que é onde fica o start 1, não é? Não é assim que funciona a técnica? Vocês analisam de jeito? Se vocês não analisam de jeito, velho, vocês estão deixando passar um monte de coisa. Falta de conhecimento, que é o que eu tava comentando lá no grupo. A maioria das pessoas só quer participar de sala de cal, só quer que alguém fique falando compra, venda, mas você tem que aprender a identificar isso sozinho, moço. Você nunca pegar ali, de fato, se dedicar a estudar o conteúdo, pra você se tornar trader, você nunca vai ganhar dinheiro nisso aqui não, pô. Para de se iludir com isso aí, tá? Você tem que aprender a saber quando você comprar e quando você vender. Você só vai saber isso se você estudar. Aqui é uma profissão assim como qualquer outra. Então não caia nessa de, eu vou fazer aqui um treinamento aqui, em um final de semana eu já vou saber. Véi, não sabe, pô. Você tem acesso à informação ali, naquele momento. 1, 2 dias. Você vai ter que continuar estudando para você se tornar profissional nessa profissão. Uma profissão assim como qualquer outra. Médico, engenheiro, advogado. Vocês acham que vocês vão aprender a ser médico ou advogado em uma semana? Em um mês, pô? Como é que vocês acham que vocês querem se tornar trader em um mês? Em uma semana? Vocês vão ter acesso à informação e vão continuar estudando e praticando, tá? O price action ele vai te fazer ganhar dinheiro aqui, se você souber usar o price action da maneira correta. O que a maioria das pessoas tenta aplicar é totalmente errado, galera. Pelas dúvidas que eu recebo diariamente assim, é totalmente errado. A pessoa tem uma visão totalmente errada da técnica. Eu falo, pô, entra na mentoria pra você aprender e eu ia refinando isso aí. A pessoa não tem interesse, infelizmente. Não vai dar, entendeu, galera? Porque você tem que aprender mesmo, velho. Identificar, não tem como, velho. Ficar só dependente dos outros. Porque assim, por exemplo, tô numa sala de cal aqui, tá dando certo, tô ganhando dinheiro. E se o cara terminar, encerrar e não quiser mais fazer isso? E aí? Se tu tivesse aprendido a técnica, foda-se. O cara parou, não. Entendeu? Você ia continuar porque o conhecimento é seu, ninguém te tira. Tá, pessoal? Então a dica que eu dou é, aprenda a técnica. Pode ser, não precisa ser comigo. Você segue outro trader aí, se você acha que a técnica dele é boa, vai a fundo na técnica, entendeu? Não fica só no rasinho ali, não. Entendeu? Porque você não vai saber o que os bons mesmo sabem. E quem ganha dinheiro aqui no mercado é quem é bom mesmo, tá? Você tá tentando arrancar dinheiro de quem é inteligente, velho. Então você tem que ser melhor que essa pessoa. Ou tá junto com ela. Então, no caso, o índice aqui, pessoal, ele tá comprado, né? Tá meio óbvio aqui. Bateu na região. Aí tem a obrigação de romper essa máxima aqui. Se não rompe, no movimento do dia, você vai reparar que ele tá consolidado, ó. É só você identificar, ó. Máxima e mínima. Aí ele tá no meio do gráfico agora, ó. Vou comprar, vou vender aqui agora? Não tem mais nada pra você fazer aí. A única coisa que tem pra você fazer agora é observar o gráfico. Que é o trabalho do trader na maior parte do tempo é ficar olhando, ficar observando, não é operando. Não sei se vocês sabiam disso, mas na maior parte do tempo é ficar observando, não é operando, não é clicando. E aí, Adriano, beleza, mano? Então, pessoal, vocês vão ficar na maior parte do tempo esperando por quê? Porque, ó, você tem que esperar ele confirmar. Se for comprar, né? Comprar legalzão aqui, ó. Com tendência. É isso aqui. O movimento do momento vai ser esse. Se eu quero aguardar isso, vou ter que aguardar ele romper. Vou ter que aguardar ele voltar. Vou ter que aguardar os start. Após a entrada que eu clicar, vou ter que aguardar ele fazer a movimentação. Ou seja, é aguardar, pô. O trabalho do trader é ter paciência. Aguardar mesmo os movimentos serem informados. Se não tá claro, por exemplo, igual aqui, ó. Vê, aqui não tem muito o que fazer mais não, tá, galera? Ele deu a compra por aqui ou aqui. Show, começou a subir. Voltou lá de novo, vou comprar. Não, faz isso não, cara. Ele já não veio diretão aqui, já começou a perder força. Pode muito bem bater aqui e subir, sim, mas o risco aumentou muito, entendeu, galera? O risco aumentou muito. E aí eu te pergunto, velho, você tá procurando trade agora. Por que você tá procurando trade agora, velho? Por quê, pô? Tá bonitão o mercado, tá tão bonito assim pra você ficar procurando trade? O segredo nem é procurar trade, pô. O trade aparece pra você. Quando você espera. Ixi, galera, minha internet aí, zoando. Então, você tem que aguardar justamente o mercado te mostrar, certo? Pessoal, se vir a cair a internet aí, me desculpa. Apareceu a mensagem aqui que a internet tá meio ruim, velho. Puta merda. Mas beleza, galera. O segredo aqui,
Para aplicar o price action é você aguardar os movimentos serem formados, tá? Então aqui nesse momento não tem muito o que fazer. Então deixa ele trabalhar aí. Bora olhar lá o dólar pra gente ver o que tá acontecendo, tá? Deixa eu ver aqui o dólar. O dólar ele abriu com um gapzinho de baixo, ó. Aqui já veio direto, né, galera? Ó, vamos analisar aqui o porquê que ele tá caindo. Tá meio óbvio, né? Quando você tira o zoom no gráfico aí, tá um movimento bem... Pô, o que ele tinha que fazer mesmo. Alguém consegue identificar qual o início do dólar aí? Alta ou baixa? Eu queria que vocês me respondessem no chat. Tá todo mundo aí. Bora aprimorar essa técnica aí. A tendência do dólar é de alta ou baixa, galera? O que vocês acham aí? Tirando o zoom aí do gráfico. A do dólar aí. Baixa ou alta? Thiago, baixa. Baixa. Gerson, baixa. Adriano, baixa. Show de bola. George, baixa. Bacana. Então eu tenho que aguardar oportunidades nas vendas. Se o mercado tá vendido. Ó, né? Tá vindo tentar romper fundo, exatamente, mano. Então tem que aguardar isso, tá, galera? Por exemplo, vamos fazer o estudo aqui, vamos chegar no momento do dia. Mas, ó, nesse momento aqui, não tem mais o que você fazer, não. Ah, vou comprar o meio dele. Não faz isso, velho. Espera ficar bonito, pô. Ó, então vamos lá. Ó, sem um zoom aqui, eu já vou marcando, já saio marcando. Eu tiro o zoom aqui, eu já saio marcando os pontos que mais me chamam a atenção, tá, galera? Então, ó, tem esse fundo, tem esse topo. Esses outros topos tá dentro desse outro movimento, então é esse outro topo aqui que é o bacaninha. Tem esse fundo. E no pullback, ele fez o pullback assim, ó. Foi, voltou, subiu, ombro, cabeça, ombro, rompeu, reverteu. Se ele fez esse movimento, qual é o movimento normal do mercado, galera? É já cair direto ou fazer aquela volta? Ó, rompeu aqui o fundo, ó. Ele fez isso aqui, ó. Não, deixa eu desenhar bem igualzinho, ó. Aqui, foi. Voltou, topo mais baixo e rompeu aqui, ó. E fez isso. Cara, qual o próximo possível movimento seguindo essa lógica aqui, velho? O que vocês acham? Seguindo o price action. É um padrão, pessoal. E nesse padrão, ele vai dar aquela voltinha e depois ele vem caindo. Deixa um topo mais baixo e depois ele cai. Aí eu vou ver como que vai ser feita essa volta. Se ele vai vir candle a candle, se ele vai vir topo e fundo da micro, se ele vai reverter, como que vai ser feita essa movimentação. E aí que eu dou o zoom no gráfico. Então, só marcando aqui os pontos. Então, eu vou marcar aqui, ó. Topo e o fundo. Ó. Aqui. Aqui. Ó, o fundo foi rompido, tá vendo? Voltou, testou. Aí eu vou dar mais um aqui agora. Ele tava subindo. Tínhamos esses dois fundinhos. Um confirmado, que era esse daqui. Que ele rompeu, ó. E tinha esse outro aqui de cima. Tá igualzinho esse mesmo movimento aqui, tá vendo? Ó? Tem um fundo, que é o confirmado. E tem um de cima aqui, que não é confirmado, porque não rompeu o topo. Tem um de baixo, que é igual a esse. E tem um de cima, que é esse. Que não rompeu o topo, não rompeu o topo. Ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Então ele rompeu aqui o primeiro fundo. Aí eu vou identificando. Beleza, se ele rompeu o primeiro fundo, aqui, nessa volta aqui que ele fez, ó. Ele rompeu o fundo, deu uma volta. Então pode ser que ele rompa o fundo, dê uma voltinha e dê uma queda novamente. Aí isso aqui eu vou pegar aqui, vou marcar uma LTB e vou deixar marcada. Então o dólar aqui não tem muito o que fazer, galera. Ou ele tem que voltar e deixar um topo mais baixo, ou ele já tem que vir aqui e romper esse fundo, aí voltar e deixar o topo mais baixo. É o mesmo estudo, é a mesma coisa, só tem que aguardar agora. O dólar aí, no caso, vou ter que esperar. Vou ter que esperar um pouquinho, ter que ter paciência. Eu vou até olhar aqui pelo 3 minutos, tá, pessoal? Eu vou esperar ele fazer esse rompimento aqui, ou fazer o pullback pelo 3 minutos. A volta também, vou esperar pelo 3 minutos. Você pode ver que no 3 minutos ele diminui bastante os ruídos, ó. Tá vendo, ó? Candle a candle. Ó, no minuto ele já tem uns topos e fundos, ó. Aqui, ó. Muita gente compraria aqui, seria estopado, ó. Aqui, ó. Start 1, 2, 3, estopou. Start 4, despencou. Né? Aqui muita gente entraria também, seria estopado aqui ou aqui, vai ser estopado agora, quem entrou aqui. Por quê? Porque o mercado ele não tá comprado, hein? Você tem que saber o lado que o mercado tá, pra você não ir contra ele. O mercado tá no tênis de baixo, velho, pense em vender, velho. Foda-se, se tá aqui, ó. Ah, deu um startzinho aqui, chegou no alvo, deu um start 1, 2 e o 3. Velho, não compra, pô. É melhor você entrar no start 4 aqui, pegando uma continuação do movimento do que você comprar. Se ele não mostrar fraqueza, ele não vai desenvolver, velho. Então você tem que estar ligado nisso aí. Ele tá vindo forte, ó. Candle a candle.
numa linha de colapso. Se você for olhar no minuto lá, você vai ver que ele tá dentro de uma linha de colapso, certo? Então o mercado tá vindo o quê? Para romper o fundo. Rompendo o fundo é a volta. Ó, se ele volta aqui já tem expectativa de topo mais baixo. Se ele rompe aqui esse fundo, melhor ainda, o topo mais baixo. Só que o que você não pode fazer é como ele fez um movimento grande, que ele vai demorar um pouquinho para fazer as voltas, né? O que você não pode fazer é o quê? Ele rompeu aqui, aí você já vende bem aqui, ó. Cara, você tá vendendo lá no fundo, na mínima. Entendeu? Espera as voltas, pô. Que agonia é essa, entendeu? Que agonia é essa pra fazer trade, pra sair do mercado? Porra. Faz o certo, entendeu? Faz o certo que vai dar bom. Ó, o índice, ó, consolidado, ó. Máxima, mínima, bem no meio, tá vendo, ó? É só você olhar, ó. A máxima e a mínima. Onde é que é o meio dessa máxima e dessa mínima? É bem aqui, assim, ó. Quando você vê alguém falando, tá no meio de gráfico. Meio de gráfico é isso, velho. Ele tá consolidado. Ó, Jéssica, consolidado em triângulo. Perfeito, mano. É isso mesmo que ele tá fazendo. Entendeu? É por isso que eu vou deixar ele romper máximo ou mínimo. O triângulo aí que o Jéssica tá falando, pra quem não consegue ver, é isso aqui, tá, galera? Ó. Você pode ver que ele tá travado aí. Ele fica batendo e voltando, ó. Eu vou te marcar a linha certinha, ó. Ele bate e volta, tá? Mas o interessante aqui, galera, é você esperar romper a máxima ou a mínima, né? Não precisa ficar marcando aqui, o topo. É o fundo. Aqui, ó, não rompeu. Vai voltar. Pra que isso, porra? Tá bem no meio, você vai fazer alguma coisa aí? Não, né? Então, apaga tudo, tira o zoom do gráfico e fica olhando ele desse jeito aqui, ó. Ele vai se desenhar em branco. É esse desenho branco aí que importa, pô. É o desenho branco que importa. Ó, o Marcos, tá batendo 50% da Fibo. Como que você marcou essa Fibo, Marcos? Você marcou lá de cima? Assim, ó. Deve ter sido, né? Aqui assim, ó. Foi isso, né? Aqui é 50%, vai ser aqui no meio dela, tá? Deixa ele formar o movimento, mano. Aí não é tão interessante pra você ficar fazendo entrada, velho. Ainda é muito arriscado. Posso falar? E aí, Jess, com certeza. Pode falar, por favor. Quando eu fiz o estudo agora de manhã, eu fiz as marcações que você apontou tal, e esse fundinho anterior aí, né? O que eu imaginei foi o seguinte: lá em cima ele já estabeleceu uma resistência forte, que ele já bateu, acho que se eu não me engano, umas 4 vezes lá em cima. Uhum, Então eu imaginei o seguinte: se ele romper esse fundo anterior, vindo tocar essa LTAzinha, muito provavelmente ou ele deixa um oco nesse outro uhum. topinho ou vai buscar o topo mais lá em cima para realmente descer, porque ele confirma o rompimento desse fundinho anterior, né? Então, eu mesmo estou esperando esse tipo de movimento. Ou ele vai lá em Perfeito. cima e desce, ou ele rompe isso aí, dá para você, de repente, tentar entre aspas, uma contratendência na alta, mas na minha visão, ele tende a descer. Perfeito. Perfeito, perfeito, mano. É isso mesmo. Tá? Se ele rompe aqui, ó. O movimento vai ser esse, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, ó. Ou seja, se ele não desenvolve aqui, a partir daqui, ele vai testar outra região. A outra região é essa aqui, ó, de resistência. A região vendedora, que já bateu várias vezes e tá travada aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Isso aqui é tudo uma região, tá vendo? Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo uma região. É que o povo confunde, né? Só a linha aqui, é porque, assim, eu marco só a linha, mas na minha cabeça, galera, eu tenho toda uma região aqui marcada. Sabe? Seria tipo como se fosse isso aqui, assim, ó. Isso aqui é tudo uma região vendedora, ó. Certo? Então, se o mercado aí chega aqui e trava novamente, com certeza ele vai cair aí, velho. Os vendedores vão descer o cacete aí, certo? Mas o interessante mesmo é que ele rompa o fundo, tá, pessoal? Se ele romper o fundo ali, vai formar o padrão de baixa mesmo, ele vai vir para baixo. Bem bonitão, caindo com tudo, tá? Se não, ele vai ficar travado aqui agora, ó. E aqui, num momento, assim, na minha visão, assim, como que eu gosto de operar, não, pra mim não tá interessante. Então eu não faria nada. Eu fico comentando aqui porque eu tô junto com vocês na live, mas se eu tivesse aqui operando aqui, eu ia só tirar o zoom aqui e ia ficar bem aqui, ó. Esperando, esperando. Ia fazer outra coisa, sei lá, alguma coisa ia fazer. Ia ficar olhando aqui e esperando. Eu não ia ficar comprando aqui ou vendendo aqui, velho.
Dá pra fazer, Vinícius? Se eu quisesse, dá, pô. Dá pra fazer. Mas, velho, o que eu fico batendo muito na tecla aí durante a sala ao vivo, durante o mês inteiro, é você seguir o preço e filtrar os trades, velho. Se você tá entrando em qualquer canto, você não tá filtrando os trades, velho. Você tem que filtrar os trades. Claro que dá pra pegar uns trades ali um pouquinho mais arriscado e tudo, você correr um pouquinho mais de risco. Tem trades assim que a gente consegue identificar e a gente aceita o risco, né? Mas, velho, principalmente como primeiro trade, não é tão interessante você correr tanto risco no primeiro trade, pô. O primeiro trade é o interessante você pegar ali o feijão com arroz, pô. Pra no mínimo você fazer uma gordura. Aí, se você quiser continuar operando, se você não tiver batido a meta, você usa essa gordura pra você fazer mais trades, né? Mas se não, se você já tiver batido a meta com um trade, você já. Pô, eu gosto de já ficar de boa, velho. Vou trabalhar em outras coisas, vou fazer outra coisa. Entendeu? Já fico livre. Eu nem fico olhando mais o mercado. Por exemplo, assim, acabou a live aqui 10h15, 10h20, por aí. Acabou a live. Aí deu uns 10h30 ali, eu identifiquei uma oportunidade. Aí deu 10h30, 10h40, eu bati minha meta, velho, eu nem olho mais o gráfico, velho. Nem fico mais olhando o mercado. Eu vou fazer outras coisas. Eu já bati, já tô livre. Se você continuar olhando o mercado, você vai ficar com vontade de continuar operando, velho. Entendeu? Então, em um trade, dois trades, você já consegue fazer isso. Aí vamos colocar ali que você fez um trade, deu ruim. Aí você, não, beleza, vou fazer só mais um aqui e ver o que vai acontecer. Se você tiver ainda margem, né? Que eu falo do tamanho do seu stop ali, que você vai aceitar perder naquele dia. Vamos colocar que você tá arriscando R$ 100 por dia. Você vai fazer dois trades. 50, 50. Você toma um stop, 50. Aí você fala, não, ainda tenho mais um tiro. Aí você aguarda, espera, sem pressa. Aí formou todo o movimento aqui. Aí você vem, vende, aí ele vende stop. Aí você, pô, sai fora do mercado. Acabou o dia pra você, velho. Entendeu? Então, o segredo é não fazer muitos trades, pô. O segredo é você filtrar os trades, ver se vai bater ali, né? Por exemplo, a venda aqui dá 500 pontos, vamos colocar assim. Cara, 500 pra mais. Cara, já é uma meta. Então, se você conseguir pegar esse trade, já tá bacana. Aí, o que o cara não filtra é o seguinte, pô. Ele vai comprar aqui. Vamos colocar aí. Ele compra aqui. Aí o stop aqui tá dando 250 pontos. Só um exemplo, tá, galera? Aí aqui, o alvo dele tá dando 120. Cara, não tem lógica você entrar nessa merda. O risco... Você está correndo mais risco do que o seu alvo ali. E aí não tá bonito também, né? Então, o interessante é você filtrar isso, velho. Olhar, esperar. O segredo é ter paciência mesmo, velho. Ter paciência mesmo para os movimentos serem informados. Você pode ver que ele não tem lado nenhum aqui, ó, no índice, ó. Ele não tem lado nenhum, velho, nessa merda, ó. Entendeu? Então, pra que eu vou ficar procurando trades? Não se procura trade, velho. Não se procura trade. Tá, galera? Calma aí, galera. Rapidinho, um minutinho. Olha lá, vamos lá. Aqui não tem muito o que fazer nesse índice. O dólar, vamos ver se ele já tá fazendo pullback. É isso aí. Tá fazendo aquela voltinha. Ele chegou aqui na zona dos compradores, né, galera? Que é a região do fundo. Região de fundo, região de topo é zona de compra e zona de venda, tá, galera? É região compradora e região vendedora. Aí ele voltando aqui, ele tem que voltar mais ou menos bem por aqui, sim, ó. E aí ele pode ter que deixar o topo mais baixo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Papá, rompeu. Subiu. É isso mesmo. Voltou, testou. Esse aqui. Aí deve vir bem aqui então, ó. Deixa marcado aqui. Deixa ele desenrolar aí, tá, galera? Enquanto ele anda, a gente troca uma ideia aqui. Se vocês têm alguma dúvida,
Ó, Alex, bom dia, Vini. Ele não tá fazendo um raio no movimento maior e com a amplitude ele vai subir na região dos 137, 760 e no 137, 640. Tem duas liquidez. Raio para compra, venda, qual raio que você tá falando? Vamos ver aqui, é o índice, né? Aqui, ó. O raio, aonde você tá vendo o raio aqui, mano? E Alex? Ah, você tá falando desse movimento aqui, né, ó? Ah, aí tem um, no caso, isso aqui é pra venda. Aí o raio ir rompendo o topo, seria rompendo o topo aqui e voltando. É na venda ou na compra, pô? Deixa eu ver aqui se eu usar o 760. É, então é pra compra, né? Ah, pra venda? Mano, você não pegou um detalhe do raio. Quando que você começa a considerar o raio? Véi, expliquei isso ontem lá no. Ontem, foi ontem que eu respondi o Jason? Lá no grupo do Mastermind. Não sei se tu é mentorado. Acho que tu não tá lá não, né? Ele me perguntou justamente sobre essa duvidazinha que você falou. E eu falei um dos pontos que você tem que aguardar pra acontecer o raio. Alguém sabe? Compra agora e venda nos. Não, mano, tem nada pra fazer agora. Tem nada pra você fazer agora, mano. Ó, o Adriano, romper topo ou fundo. Isso aqui é tudo trade de expectativa, meio de gráfico, mano. Ó, de lei, raio tem que romper topo ou fundo. Ó, rompeu já o fundo pra dar um raio na venda? Ó, 760, a venda mais ou menos meio por aqui, né, que você tá falando? 760? 760. Ah, mano, de onde é que tu tirou essa... É a amplitude, é? Aqui, ó. Essa aqui é? Você pegou? Daqui pra cá, ó. Se for no movimento maior. Ah lá, isso, né? Assim, ó. Esse aqui é movimento mesmo, ó. É um movimento maior. Sim. Só que você vai observar isso aqui, não é assim que você vai pegar o raio, mano. Você não opera esse movimento aí que você tá seguindo, não. Esse é uma confusão clássica. Não é esse momento que você segue, velho. Você tem que analisar ele. Perfeito, até aí tudo bem. Show de bola, perfeito essa análise. Ele pode voltar até ali, tudo aí pode voltar até aqui, mano, ó. Pode voltar até aqui. Mas não é esse momento que a gente opera, velho. É isso que eu quero te dizer. Por exemplo, chegou aqui, deu um candle contrário, eu vou entrar. Velho, quando ele chegar assim, ó, quando ele chegasse aqui, se ele não disparar, né, ele iria, no momento normal, ele ia bem assim, ó. Aquele modelo, todo feioso. Um candle contrário aqui não quer dizer nada, entendeu? Ou aqui, onde você tá esperando. Você tem que olhar aqui, ó, por exemplo, quero vender aqui, beleza? Você tem que ver a reversão dele, se ele conseguir chegar lá, pelo movimento aqui do momento, ó. É o movimento do momento que você opera. Por isso que é muito importante você observar só ele, pô. Você faz os estudos aqui, que é o que a gente já fez aqui no início da live, do topo mais baixo, que ele rompeu o fundo, ó. Rompeu o fundo, tá a expectativa do topo mais baixo. Aí, beleza. Ele vai mostrar esse topo mais baixo por esse movimento aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Porque no movimento maior, ele rompeu o fundo do 136,955. Tem que ser esse aqui, você tá falando, ó. 900 e... É esse mesmo. 960, é esse aqui, ó. 70. Ele rompeu esse fundo. É o que eu tava comentando no início da live, não sei se você tava aí. Ele rompeu o fundo e rompeu a linha. Criou uma expectativa de um topo mais baixo. Como ele não tem amplitude ainda, eu gosto de marcar sempre a última amplitude, do último movimento que ele deu. No caso, seria essa aqui, ó. Ou seja, vamos ver se já tá lá nessa região. Ele já chegou lá, ó. Tá? Seguindo essa última pernada aqui. Aí, seguindo essa pernada aí que você falou, desse movimento aqui, ó. Se ele concretizar mesmo, desse momento aqui, ele vai bater lá. Mas não é ele que a gente opera. É que fique bem claro, tá? Senão vai te dar confusão, mano. Você vai ficar operando um movimento grandão aí, sendo que não é ele que você opera.
Você vai seguir ele, beleza, mas é pelo outro momento. Que é esse outro momento aqui do dia. Chegando lá... Não tava não, né, mano? Chegando lá, você vai ver o que ele vai fazer. É uma questão mesmo de paciência, velho. O mercado, ele... Se você não tiver paciência, você fica procurando trade. Procurar trade é armadilha. No movimento menor, esperar o oco, exatamente, mano. É isso aí. Vamos ver se ele vai confirmar aqui, saindo dessa consolidação, rompendo aqui a máxima ou não. Ver o que ele vai fazer. Nesse movimento aqui, ó. O movimento do dia, pra mim, é o mais importante, velho. Porque é onde, de fato, tá a força do preço. Tá? No movimento do dia que ele vai criar as ondas. Né? Aí tem a primeira onda, segunda onda, terceira onda. Né? Cada onda com sua força. Vamos ver o dolinho aqui, se ele... Ah, já vai cair daqui, pô. Aí não. A venda interessante era meio por aqui, galera, ó. Ele tinha que travar bem por aqui assim. Aqui tá no fundo, tá vendo? Você marcar a zona aqui, você vai ver, ó. A zona não é uma linha, tipo... Ah, Vinícius, mas nem tá tocando na linha, como é que ele tá no fundo? Véi, a zona é uma zona, pô. Ou o fundo é uma zona. Entendeu? Ó, você vai ver que ele tá dentro, ó. Ainda tá no 3 minutos aqui. Então, eu prefiro ficar de fora. Tem muita gente que já vende aqui e tudo. Eu prefiro ficar de fora, velho. Se ficar acontecendo só esse tipo de trade aqui no dia, velho, eu vou ficar de fora. Se tiver zoado, se ele esticar aqui assim, não fizer pullback nenhum, passar o dia todinho aqui caindo, velho, eu vou ficar de fora, pô. Não tá voltando, como é que eu vou entrar nessa merda? Entendeu? Então aqui você tem que identificar as regiões. Aqui é uma região aqui que o mercado aí trava. Aqui é uma região aqui que ele trava aqui também. Certo? Deixa eu marcar esse ponto aqui. Aí você tem que aprender a usar o price action junto com o mercado, tá, galera? Porque o price action, o que é o price action, pessoal? O price action, ele é... Como que eu uso o price action? Qual a lógica dele? A lógica para usar o price action é você saber usar ele para identificar a ação do preço no tempo mesmo, durante o pregão. Qual é a ação do preço durante o pregão? Das 9 até as 6h20 ali. Qual é a ação do preço? Aí você vai olhar a hora e a cotação. Por isso que tem a hora aqui embaixo, por isso tem a hora aqui e tem o valor aqui, ó. Durante as horas, conforme as horas forem passando aqui, o que tá acontecendo aqui desse outro lado, ó? É aí que tá a ação do preço no tempo, price action. Tá valorizando, subindo, ó. Ah, às 9 horas, aqui às 9h40, ele tá aqui no 137,370. Aí às 10h30, ele já tá lá na caixa prego, lá em cima, assim, ó. Já tá bem aqui. Cara, o que tá acontecendo no tempo? Qual a ação dele nesse espaço de tempo aí de 1 hora? Vamos colocar aí. Ele está valorizando. A ação do preço no tempo está subindo. Ele está fazendo essa movimentaçãozinha de subida. Devagarzinho, aos poucos. E se às 10h30 ele tá bem aqui embaixo, ó. 136,820. Cara, ele desvalorizou, porque ele tava aqui, ó, 137,360. A ação do preço no tempo, ele não tá subindo, ele tá caindo, tá desvalorizando, tá vindo pra baixo. Só que você não vai vender já nos momentos dos fundos, aí é que tá. Você sempre vai esperar os pullbacks nas regiões que tem interesse e aí você vai fazer os seus trades. O foda é que as pessoas confundem isso, pô. Não sabe identificar a região importante, não sabe identificar o que o mercado tá fazendo. É um pullback, é uma tendência, o que tá fazendo? Não sabe seguir o preço no momento do dia, no momento do momento, certo? Não sabe, galera, infelizmente, velho. Por quê? Porque não estuda. Se estudasse, velho, em uma live dessa aqui, se tirasse todas as dúvidas, prestasse atenção mesmo no que eu tô falando aqui, velho, já te daria uma clareza monstruosa. Em uma live dá pra pegar muito bizu, velho. Em uma live, se você estiver prestando atenção. E se o mercado também ajudar, né? Movimentar ali. Mas se você tá querendo aprender o price action, você vai aprender a identificar a ação do preço durante o pregão. Entendeu? As pessoas ensinam o price action errado aqui no Brasil. O brasileiro, a grande maioria dos traders, eles não sabem o que é o price action. Eles vão ficar te ensinando padrão de candle, uns 200 padrão aí, só que nem eles sabem o que significa os padrão.
Sendo que padrão é só tendência. O candle. O próprio candle ele é uma tendência, né? Topo e fundo. O mercado ele é baseado nisso. Topos e fundos. Então, a ação do preço no tempo vai ser formada pelos topos e fundos. Então, se eu quero saber a ação do preço no tempo, é só olhar os topos e os fundos. Não é a linha, não é a amplitude, é topo e o fundo. Aí, identifiquei o topo e o fundo confirmado, aí que eu vou aplicando os refinamentos, né? Eu vou olhar a zona de compra, zona de venda, ver se o movimento está repetindo, vou ver a amplitude, vou ver onde é que ele está voltando, qual o tamanho do movimento, qual o tamanho das pernadas. E aí que você vai se aprimorando, né? Vai fazendo um estudo mais detalhado. Eu vou olhar o movimento micro junto com o movimento médio, macro. Tem gente que vai ficar só olhando só o movimento macro. Tem gente que vai ficar olhando só o movimento aqui, assim, ó. Na minha visão, esse não é o correto, velho. O correto é você conseguir analisar todas as tendências em conjunto. Por isso tem gente que usa aquele... Fala assim, eu uso o gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos e 60 minutos como âncora. Por que o cara faz isso? É para ele olhar o movimento maior, 60 minutos. O movimento menor, que é o médio, vai ser em tempo gráfico menor. E aí o movimento do momento, no último tempo gráfico ali, que ele usa 5 minutos. No caso, assim, a gente usa o 1, 3 e o 5. Né? Então, nesses tempos gráficos aí, ele vai te mostrar cada movimento. Só que você não precisa colocar isso. Você já consegue identificar isso pelo 1 minuto. Assim, pelo menos assim, pra mim, eu acho bem mais fácil. Tá? Não sei se é muito tempo de prática, mas pra mim é bem mais fácil eu olhar assim pelo minuto aqui, já olhar os pontos que mais se destacam e já sair fazendo as marcações e já saber o que tá acontecendo, sabe? Então, eu já gosto de olhar o gráfico aqui. Por exemplo, aqui, ó. Cheguei agora no mercado, eu iria tirar o zoom do gráfico e iria fazer as marcações nesse último movimento. É esse último movimento aqui que me importa, pô. É esse movimento aqui que me importa, ó. Pra ser mais exato, esse aqui, ó. Certo? Aí eu vou dar mais zoom e vou olhar aqui, ó. Ó, Adriano, o índice para romper topo e dólar fundo. Vamos ver se eles vão conseguir confirmar aí os seus lados. O índice, se ele romper aqui a máxima, o mercado tá comprado, por mais que seja um pullback, tá, galera? Então você deve operar comprado. Acabou o pullback, comprei no fundo, voltou a cair, vai dar uma nova pernada dessa aqui pra baixo, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Ele fez isso aqui. Foi, voltou, caiu. Se ele trava aqui e reverte, a nova pernada dele vai ser mais ou menos esse tamanho aqui pra baixo. Né? Aí você pode usar a Fibonacci, a amplitude, ó. A amplitude aqui, por exemplo, ó. Daria na mesma, tá, galera? Deixa eu só fechar o Telegram, que senão vai ficar aparecendo mensagem aqui de um monte de coisa. Ó. Você pode pegar assim. Ou você pode usar a projeção da Fibonacci. Por exemplo, vamos colocar aqui que ele veio aqui, fez o pullback até aqui assim, ó, e ele reverteu, vai dar uma nova pernada para baixo. Se você não souber usar a amplitude, é só você pegar a projeção, pô. Vai dar no mesmo lugar aqui, ó, 100%. Vai dar bem parecido, ó. Vamos colocar aqui, ele foi aqui, bateu aqui, chegou lá na região... Pô, essa minha fibra aqui já tá desconfigurada, né, galera? Mas seria aí, ó. O 100% seria bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Seria bem aqui, ó. A projeção. É a mesma coisa das amplitudes. Só que marcado de uma forma diferente. Igual o... Tem várias técnicas que analisam a mesma coisa, só que de formas diferentes, tá, pessoal? Você tem que aprender isso. Por exemplo, topo e fundo. O fundo mais alto. Vamos colocar aqui, ó. Rompeu o topo. Aí vai voltar aqui e vai deixar um fundo mais alto. Isso aqui, tem muito trader que não tá analisando, tipo, é o fundo mais alto. Claro que ele sabe que é o fundo mais alto. Mas ele tá analisando como um padrão. Cara, é muito óbvio, velho. Esse padrão aqui, se ele vem caindo aqui assim, ó. É só você olhar. Não tem gente que fica marcando a LTA aqui, ele duplica e marca aqui, ó. Pra que isso? É pra ele saber que geralmente ele bate aqui nessa linha, aí vem e bate na outra. Aí bate aqui nessa linha e bate na outra. Aí chega aqui e rompe aqui, ó. Velho, mudou o lado e ele tá começando a fazer uma parada aí. Pra quem analisa dessa forma, ele tá vendo o fundo mais alto aqui, só que ele tá falando, ó. Já tá acionando minha compra porque ele rompeu o padrão da bandeira.
Aí como é que a gente analisa? A gente analisa aqui a volta, né? Topo, fundo, vai dar um start aqui e vai subir. O cara tá vendo a mesma coisa, só que analisando de jeito diferente. Entendeu? E aí é que tá. Quando começar a subir, a gente vai ter o quê? A amplitude de alta, né? Daqui pra cá. Ele vai fazer a mesma coisa. Porque ele vai pegar aqui o mastro da bandeira. E esse mastro da bandeira, que é aquela pernada que a gente pega com amplitude, ele vai usar a amplitude aqui assim, ó, da mesma forma. É a mesma coisa, analisadas de formas diferentes. A Fibonacci é do mesmo jeito, velho. Entendeu? A Fibonacci é da mesma forma. Aqui, ó. Ó, a expectativa de um topo mais baixo aqui. Mas, velho, ó, é isso que eu falo pra vocês, ó. Tem o trade aqui, velho, pra se fazer, ó. De expectativa, topo mais baixo e tudo. Mas, velho, é o melhor? Não é, mas existe. É isso que eu tô falando. Deu start 1, voltou o 2, o 3. Tem um trade aí porque ele rompeu a linha, entendeu, galera? Essa aqui, ó. Essa linha aqui. Isso aqui, ó. Aí ele cria uma expectativa de um topo mais baixo. Só que aí é que tá, velho. É interessante fazer já esse trade aqui sem ser confirmado? Aí vai do operador querer correr o risco. Sabendo, dá pra fazer sabendo que é um trade de expectativa. Se ele não desenvolver, ele vai voltar tudo e vai subir. Entendeu, galera? Então você tem que lidar com o mercado dessa forma. Tá bom? Aqui tem a expectativa do topo mais baixo, por isso que ele bate na linha e tenta cair. É justamente por causa disso. Mas é que tá, velho. Não são os melhores trades ainda a se fazer. Tá bom? Tipo, de venda aqui e tudo. Por mais que dê pra fazer. É mais arriscado, bem mais arriscado, entendeu? Nossa, vai repetir mesmo o movimento, dólar? Será? Isso aqui, ó, que eu tô falando, ó. Show? Ó, aqui. Pode romper aqui esse máximo aqui. Só que tá menor, tá vendo? Esse aqui tá bem maior que esse. Então pode ser que não suba até aqui. Pode ser que ele faça uma voltinha. Faça assim, ó. Isso se ele conseguir, tá, galera? Quebrando aqui. Se ele fizer isso aqui, ó. Ele pode bater, dar uma volta e cair assim, ó. É arriscado, entendeu, Adriano? Ficar vendendo, mano. Por mais que a gente saiba que acontece trades na venda lá e tudo. Eu não faria, não, mano. Eu sei que tem um trade lá na venda, de expectativa, mas eu preferia esperar aguardar, velho. Sem pressa, sem agonia. Porque senão é muito fácil você tomar stop aqui, entendeu? O mercado ele não desenvolver e vir romper a máxima. Então, velho, o interessante, principalmente para quem tá começando agora, tá, pessoal? É você esperar trades confirmados. Trades claros, quando formar no movimento do dia, topo e fundo confirmado. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Se ele vir aqui, confirma aqui a máxima, rompendo aqui a máxima. Show. Rompeu, voltou, tá assim. Cara, nisso aqui o mercado aí tá compradaço, entendeu? Tá comprado, você vai seguir isso. Certo? Aqui, voltou, tá? Subiu. Se não desenvolve aqui, você tem a obrigação de romper o topo, não rompe o topo, começa a voltar, você já não vai comprar de primeira assim agora. Porque ele não fez a obrigação, não rompeu a máxima. Aí ele volta. Se ele volta aqui e rompe o primeiro fundo, depois o outro fundo, o mercado não tá mais comprado, tá vendido. Porque ele te deu alguns sinais. Ele vai não romper o topo, primeiro sinal. Rompeu a linha, segundo sinal. E o terceiro sinal é quando ele rompe o fundo confirmado. Então o mercado ele vai te dando vários e vários sinais ali para você se tocar. Só que você tem que saber identificar eles. Como é que você identifica eles? Sabendo a técnica. Sabendo analisar o gráfico. Olha como é que é arriscado, galera. Ó. Ele foi para cair, já volta tudo. Ó. Não é interessante, velho, você ficar procurando trade assim. Isso aqui é tudo trade de expectativa. Esse aqui, trade de expectativa, trade de expectativa, trade de expectativa. Tudo feio. Tudo zoado. Entendeu? Tudo zoadão. É muito mais interessante. Vou até deixar aqui em 3 minutos. Pra deixar ele andar aí. Eu acredito que ele vai vir pra romper essa máxima. Como ele não rompeu o fundo, né? Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Rompendo. Espero o pullback pelo 3 minutos também. E vai ficar lindo. Pullback no 3 minutos. Pernado no 3 minutos. Vai analisar igualzinho você analisa no minuto. Só que você vai analisar pelo 3, entendeu? Vou colocar meu celular pra carregar aqui, galera. Rapidão. Pessoal, alguma dúvida? Mandem no chat, pô. Mandem no chat aí. Ô, Pini, fazer só uma pergunta. Do dólar, ele rompeu um topo confirmado, não foi? Ou não? Vamos olhar. Rompeu, né?
Então, tipo assim, ele tá caindo, né? Mas ele tá provavelmente vindo para fazer um fundo mais alto, Ó, pelo mano, que eu tô. segue aí, ó. Segue a parada, ó. Ó, É, topo e fundo. Topo e fundo. Esse aqui era o pullback desse outro movimento. Como é que ele acaba um pullback? Não é rompendo um fundo? então, isso, Rompeu o isso. fundo. Tá Ó caindo. como é que é o movimento. Como que foi feito o outro movimento aqui, ó? Ele subiu. Ó, a mesma coisa, igualzinho, ó. Topo mais baixo. Rompeu o fundo. Ou seja, se ele for continuar repetindo os movimentos, ele tem essa volta aqui, ó, pra fazer, que agora é essa aqui. E aí você vai ver se ele vai deixar um topo mais baixo ou cair. No momento agora não dá pra fazer vendas e tudo, porque tá na zona compradora. Entendeu? Mas o Então, movimento mas seria ó, esse. o topo do 571, eu vejo que ele rompeu. Para mim Esse. é um topo confirmado. Esse. É, quer ver? Ele tá Esse é aqui, mano. 5,71 o valor. Quer ver? Peraí. 5,71. Tem esse Okoi lá para trás. Esse. 8,1, né não? Não, o de cima. O de cima. Esse. Eu acho que é esse aí mesmo. Ó, mano, o que É esse mesmo. você tem que pegar é justamente a amplitude, ó. Ele fez pullback desse outro momento, ó. Por exemplo, esse aqui não é pullback desse momento, entendeu? Esse aqui também não. Então é tudo uma pernada só. Certo? Aí quando que ele iniciou o pullback? O pullback é nessa amplitude, ó. Aí vamos ver aqui. Caramba. Aqui, essa amplitude. E o topo dessa amplitude é esse aqui. Não é esse porque tá dentro do movimento. Não é esse porque tá dentro do movimento. Esse aqui também não consideraria muito porque tá bem próximo. Aí eu marcaria esse aqui, ó. Aí você pode reparar que ele chega lá próximo, ó. Dessa região, tá vendo? Pela amplitude. Então para chegar lá, ele tem que romper esses outros topinhos aqui, ó. Aqui, aqui. Você pode considerar esse aqui também. Mas eu consideraria mais esse daqui. Tá bom, mano? Porque eu acredito que esse aqui ele rompeu o fundo. Eu não analisei de perto. Mas aqui, seguindo o preço aqui, eu acho esse topo aqui mais interessante, sabe? Então, pela amplitude aqui, ele bateu lá na amplitude. E aí, nisso aqui, ele acabou o pullback, ó. Quando ele rompeu o fundo, ó. Ele acabou o pullback, aí ele volta pra testar, né? Porque a amplitude é essa, ó. Entendeu? A amplitude aqui daria mais ou menos aqui, assim, ó. Aí ele volta lá, aqui ele faz a mesma coisa, ó. Tá fazendo pullbackzinho, aí ele acaba o pullback, ó. Aí pode voltar, deixar um topo mais baixo. Aí é que tá o segredo. Se ele não conseguir deixar o topo mais baixo e romper aqui assim, ó, é só você continuar seguindo o preço. Que é o quê? Aí já pensa em compra. Aí já mudou totalmente Então, mesmo. o topo que você marcou lá, aí nesse contexto seria o topo de relevância, né? O topo que tá marcando a tendência de baixa, realmente, né? Tirando a linha de tendência, é ele que tá mandando que tá para baixo, né? Qual o topo, mano? Você fala? Esse último, o maior aí que você marcou, que você Esse falou aqui? que é ele que você tá considerando. Não, lá em cima. Esse ou esse? É, Esse. esse Exato. aí. Esse Aí aí, ele vem buscar ele. se romper, Mudou mesmo. aí ele rompe, provavelmente, lógico, vai fazer um pullback, vai direto, não tem como saber. Aí já pensa em realmente só seguir comprando, né? Exato, exatamente. É nessas regiões que a gente vai observar isso. Porque assim, ele pode estar muito bem repetindo o movimento, entendeu, mano? Repetindo aqui essa voltinha aqui, ó. Essa primeira volta aqui, ó. Pra ele fazer o pullback desse movimento. Ó, ele testou bem aqui, por aqui, ó. Ou seja, pra ele fazer o pullback, ele não tem que repetir também, se ele estiver repetindo no momento, porque tá repetindo essa porra, tá igualzinho. Ó, aqui, 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 tá igualzinho, velho. Aí ele despencou, ó. Despencou. Aí despencou, né? Aí como que ele iniciou essa volta aqui, ó? Pra poder cair de novo. Olha como é que foi o início dela, ó. É aqui que eu tava analisando agora, ó. Olha como é que foi, ó. Não tá igualzinho aqui, só que menor? Menor. É o mesmo movimento aqui, só que menor também, não é? Esse pullback aqui, dessa volta aqui. Sim. É igualzinho, velho. Tá igualzinho, mano. Entendeu? Então se ele volta lá e começa a travar aqui, fazendo a mesma coisa, como é que seria a mesma coisa? Ele ia bater assim, ó. Ele ia bater aqui, ia dar o primeiro start, ia voltar lá no melhor ponto, ia dar aquela travadinha e cai. Isso se ele for repetir o movimento, entendeu? Ele dá uma nova pernada pra baixo. Se ele rompe aqui o fundo, ó. Aqui, é a mesma lógica, velho. É só esperar a mesma coisa. Esperou, voltou, espera aqui o pullback. No mais, é sempre o topo mais baixo que a gente tá aguardando. Entendeu? Aqui não dá pra fazer nada, aqui é só ficar olhando mesmo. Porque tá bem no fundo, ó. Aqui, a não ser que você queira correr mais o risco e tudo. Aí você pensa, o pessoal que tá pensando em comprar O que aqui. não dá pra pensar em vender aí, né? Vender aí também não, né?
Assim, eu E não pensaria... comprar, você tá na contramão. Tipo, Exato. é Aí o que você faz? Espera. Fica olhando. esperar. Porque assim, pode bater aqui e despencar? Pode, pô. Pô, eu perdi a venda. Sim, mas, porra, não tava legal, velho. Não tava na região legal, Mas entendeu? também pode bater aí, não romper e subir. Exato. Tá no Exatamente. fundo, Porque tá na região né? compradora, também no fundo. É, Entendeu? tá Então, no fundo. se eu não quero comprar, eu também não vou vender nessa merda. Pode cair aí, confirmar, que tá legal. Confirmou, show de bola. Vou esperar agora ele fazer a volta. E aí, é que tá o detalhe de ter a paciência, né? Que, velho, vou te falar a verdade sim mesmo, que no decorrer desses anos aí, trocando ideia com muita gente, velho, as pessoas perdem dinheiro porque não tem paciência e não sabe o que tá fazendo, velho. Infelizmente. Não sabe mesmo o que tá fazendo. Aí junta o que não sabe o que tá fazendo, mais a falta de paciência, nossa, é pedir pra dar ruim, velho. Não tem como dar certo, velho, se você não estudar. Imagina, mano, isso aqui é uma profissão, pô. Não tem como você E não... você vê trader experiente aí tem um dia que pra ele, às vezes pra mim nem tá ruim, ou pra outro trader não tá, mas pra ele tá ruim. E ele é Exato. experiente, ele não opera, ele não clica nada. E o outro não, tá lá procurando trade até umas horas. Porque não E identifica aí que tá ruim. os iniciantes tudo quer clicar, não importa como. Ver tendência Exatamente, onde não é mano. tendência, quando não rompe tá clicando, é bem... Nossa, que eu mais vejo, pô, o Vai, pessoal né? tirando dúvida comigo, e é isso, mano. Tava aqui no fundo, eu não comprei e tomei stop, velho. Por que tu acha que eu tomei stop? Aí eu bato o olho assim, eu já percebo na hora. Cara, tem essa tava de baixa, tu comprando. Ou tem de alta, tu vendendo. Comprando numa região nada a ver. Comprando numa região vendedora. Vendendo na região comprador, entendeu? Eu vejo também procurando muito start sem contexto. Sem Tipo, contexto. é que eu fazia bastante também. Tipo, aqui é um start. Não, isso Não é é. um candle rompendo o outro. Tipo, É. não tem contexto para ser um start. Tem que ter o Exato. contexto, depois o start. E Exatamente. realmente, eu vejo muita gente com essa dúvida. Fixa assim, start é a solução. Não, start é só... Mesmo que você entrar sem start, a gente já conversou isso, dependendo do contexto, vale a pena. Vale a pena. Uma Exatamente. sinalização. Um exemplo mesmo. Lá no Forex eu entro sem o start, mano. Sim, Não, já é direto, Regis. Já é direto, já vou fazendo treino stop. Ó, lá no Forex, que é o que a gente tava comentando aí, eu entro dessa forma. Eu marco as regiões de comprador e vendedor, eu vejo a tendência. E aí tá chegando chegou, próximo da esperou o melhor região, eu já ponto. entro lá. Isso. Aí o start acontece Depois que você já tá dentro. Exatamente. Isso. E se não, Tá. não acontecer o start, meu stop já tá lá. E eu já, antes de eu entrar, eu já aceitei, entendeu? O risco, pô. É aí que tá. Sim. É aí que E tá. lá dá para usar um stop, dependendo da mão, um stop maiorzinho, isso que é legal, né? Exato. Ele pode vir, mas você tem um stop assim que é. Mano, E dá muito para de fazer boa. um alvo bem longo, né? Ó, então, assim, se funciona lá, aqui também vai funcionar. Só que só em ponto estratégico. Pô, quer aplicar isso aí no meio do gráfico, pô. Isso é pra você aplicar na zona de compra, na zona de venda, que no máximo ele vai bater e vai dar uma volta. Aí não desenvolveu, aí ele vem subindo. Vamos colocar aqui, ó. Você vende bem aqui assim, ó. Um exemplo, tá, galera? Não vai fazer nada aí, não. Ó. Chegou bem aqui. Aí ele vem aqui, o candlezinho aí toca bem aqui, aí te pega a tua ordem aqui. Aí ele bate e volta aqui assim, ó. Pessoal, se ele for desenvolver, se for dar start 1, aí veio aqui, dá o 2, deu o 3 assim, ó. Cara, não é pra voltar mais de jeito nenhum. Se ele volta aqui assim, ó, é pra ele tentar continuar o movimento. Aí você já vai saber. Entendeu? Mas dá sim pra entrar, velho. Sem os start e tudo. Porque o start ele é apenas uma sinalização, velho. Você pode entrar nos start 1, 2 e o 3, a confirmação, e mesmo assim ser estopado. Tá? Então, o start ele é apenas uma sinalização para te dar mais clareza. E você tem que saber como que o start ele é formado. Porque, igual a gente estava comentando aí agora, você falou. O start sem contexto é apenas um candle rompendo o outro. Não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada. Então você tem que estar ligado justamente isso. Porque o start ele só é interessante em ponto estratégico do gráfico. Por exemplo, ó, start de compra só era válido aqui. Start de venda só é válido por aqui. É nessas regiões que vai dar o start, pô. É nessas regiões que os candles contrários são válidos. Aí só que você tem que aprender a filtrar isso. Tipo assim, ó. É o mais interessante a comprar assim, dependendo do risco? Não. É o mais interessante para vender, dependendo do risco? Não. Sim. Aí você vai decidir. Isso você tem que observar, olhar, ver se tá com direção mesmo, tendência, ou tá consolidado, tá feio. Tem que ver se tá zoado o mercado, galera. Você tem que aprender a treinar o teu olho pra ver isso, velho. Tem dias aí que o mercado tá bem aqui assim, ó.
e fico o dia todinho nessa merda, assim, ó. Vou, não vou. Esse tipo de dia, velho, você tem que observar. E não é pra você ficar marcando tendência aqui assim, ó. Ah, rompeu a linha, deixa o fundo mais alto. Tem outra linha aqui. Não é, velho. É pra você marcar a máxima e a mínima e aguardar ele sair dessa indecisão. Consolidação, acúmulo é indecisão, né? Ó, lá vem ele, ó. Ele vai dar uma pernada daqui até aqui assim, mais ou menos, ó. Até aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu marcar a zona, igual tava marcado. Aqui. Vem por aqui assim. Show de bola. Então deixa eu ver isso lá, se ele... O Alex falou que tá derretendo. Vamos ver se ele vai confirmar, mano. Ó, o trade de expectativa aí, né, que deu bom mesmo. Essa merda. Não faria não, galera. Esse trade aqui eu não faria, tá muito arriscado. Deixaria ele romper aqui o fundo. Romper no fundo e romper na linha aqui entre o bizu das duas linhas, velho. Pra quem já estudou toda a técnica, tem um livro aí. Se não souber o bizu das duas linhas, não tá estudando. Se não souber identificar a região, topo e fundo de referência, topo e fundo relevante, véi, tá estudando errado. Esse é o mínimo que você tem que saber. Ó, o mínimo que você tem que saber é que você, de fato, conseguir extrair dinheiro do mercado é topo e fundo de referência, que é o do momento ali, o relevante, que é o momento maior, amplitudes, zona de compra, zona de venda, certo? E os starts, com os alvos, né? Os alvos é os topos e os fundos. Então, se você tá vendido, o alvo é o fundo. Tá comprado, alvo topo. Sempre o primeiro topo. Aí passou, aí o próximo alvo, próximo alvo, próximo alvo. Ou seja, o próximo topo, próximo topo, próximo topo. Ou o próximo fundo, próximo fundo, próximo fundo. Certo? Tá zoado ainda, Alex. Melhor aguardar, mano. Melhor esperar ele tomar um rumo aí. Aqui, ó. O E índice até aqui na seria... ordem que você falou, por último foi o start, né? Por Aham. último é o start, né? Você falou Exato. tudo, por último é o start. É o start. Por último é o start, exatamente. É, e a galera fica muito ficcionada às vezes em ser o primeiro start e esquece de todo o resto. Mano, você Né? falou uma parada Normal, muito eu verdadeira, vejo mano. bastante, né? Ó, o que eu vejo, pessoal, vai acessar ali o treinamento, por exemplo. Sai pulando um monte de aula. Ah, não, eu quero saber é sobre start. Porque é o start que vai me dizer o A ponto de entrada. solução. Tá se iludindo. Tá se iludindo legal. Porque você não vai entender. O start ele tem todo um contexto pra aparecer. Pra você aplicar a técnica, você tem que entender toda a técnica mesmo, velho. Não adianta você ficar em cima do muro, velho. Só no rasinho. Não tem como, galera. Se vocês estão aqui e querem aprender essa técnica, velho. Um dia aí vocês vão ter que se tocar, que vocês vão ter que aprender tudo, velho. Infelizmente, vai ter que se dedicar, vai ter que estudar. Não vai ter como ficar só no rasinho ali, não, velho. No meio termo. Entendeu? Você vai ter que mesmo aprender a fundo aí. Pra você se tornar o melhor, pô. Como é que você vai ganhar do melhor se você não sabe o que o melhor sabe? Não tem lógica não, pô. Entendeu? Não tem lógica não. Ó, galera, porra, não confirma. Quando confirmar aqui vai ser bem quando eu acabar a live, quer ver? Vamos ver aqui o fundo. Você pode ver que ele tá travado nesse range, tá vendo, galera? Ó, ele não tem lado, ó. Ó, chegou na zona de compra de novo, ó, travando. Aqui os compradores ficam... Eles têm interesse nessa região aqui, entendeu? E os vendedores têm interesse nessa região aqui. Porque essa região ó, é uma região vendedora, ó. Que a gente comentou no início da live. Não é uma linha, é uma região, ó. É uma região vendedora. E aqui, nesse ponto aqui, é uma região compradora. Aí rompeu essa região compradora, a região compradora se torna região vendedora. Suporte e resistência. Suporte quando é rompido vira uma resistência. A resistência quando é rompido vira um suporte. Só que a resistência e o suporte ele não é só uma linhazinha aqui fininha. Ele é uma região. Região. Entendeu? Então... O índice veio numa boa oportunidade de compra aí na região que ele tá, né? Ele Por tá seguir o que comprado ele aqui tá agora fazendo mesmo. agora. É. Só que é tudo de expectativa. Isso só dá pra fazer, só que só tem que lidar com isso. Entendeu? Sim, mas eu acho que era melhor aceitar o risco comprando do que aceitar o risco vendendo lá em cima, né? Pelo menos aí, né? Exato. Aqui é bom esperar mesmo, né? É que Principalmente pra quem tá ele não deu um começando. start, né? Tá no 3 minutos, ó. Ele deu. Já tá indo embora. No 1 ele deu um Deixa eu ver como é que start foi de no 1. compra, voltou. Deu só Dava um, pra né? entrar. Deu só um. Esse aqui não foi, ó. Esse aqui deu um. Ah, Esse aqui é 2. Vou voltar aí agora. Mas mesmo assim, velho. Bem feinho, tá vendo? Pode ser que o mercado considere aqui um oco, ó. Aí azede a parada. Aqui, ó. Aqui a região do pescoço.
Eu acho mais interessante aguardar, entendeu, galera? É. Não ficaria procurando Mas foi a trade, não. região de melhor, assim, pra arriscar. Se fosse pra arriscar, seria aí, né? A única coisa que tem pra fazer aqui agora é trade de compra nessa região. Não dá pra vender aqui mais, não. Vender bem por aqui, assim, ó. Entendeu? Ah, não, só tem o agora pra fazer. Aí isso aí. Aí realmente. Aí é isso aqui, ó. Tá numa região compradora. Você não vai vender numa região compradora, né? Ó, segue o preço, pô. Ó, de lei. Parece jogo de poker ou truco. O pessoal blefando para pegar os que não sabem de nada. Porra, perfeito, mano. O mercado, ele é igualzinho isso aí. Ele é cheio de armadilha, mano. Ele vai te induzir ao erro. Não sei se vocês já perceberam isso. Se, por exemplo, ele vem e forma um topo ou um fundo falso. Aí você, aqui é o fundo de referência. Aí você marca ele é um fundo falso, tá nem de outro fundo verdadeiro, outro topo e fundo verdadeiro. Aí ele vem atrás desse topo, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui assim, ó. Ó. Se a gente for olhar o movimento completo, é esse aqui, né? Daqui pra cá, daqui, se ele romper o fundo vai ser esse. Só que aí é que tá a armadilha. Se ele vir romper o fundo, ele vai deixar um topo mais baixo aqui, ó. Aí vamos colocar que ele veio até aqui assim, ó. Ó. Foi, voltou, rompeu aqui, confirmou. A amplitude é essa, ó. Aí você vai marcar esse topo. Esse não é o topo. O topo é esse. Vejo muito esse erro. Galera, sério mesmo, velho. Vejo muito esse erro que o pessoal comete, velho. É uma armadilha do mercado. Aí o que ele vai fazer? O cara, opa, chegou aqui, deu um candle contrário. Start, é a venda. Vendeu. Aí o mercado faz isso aqui, ó. Aí chega lá no ponto mesmo e dá a venda. Só que nisso aí ele não vai aguentar, ele vai ser estopado. Vai ser estopado bem aqui, ó. Por que ele fez isso? Ele é um topo falso, velho. Alex, sim, a armadilha da busca da liquidez, exatamente. Ele vai capturar essa liquidez aí atrás dessa região falsa. A maioria dos rompimentos são falsos, velho. Tem muito topo e fundo falso. Você tem que estar ligado. No dólar aqui mesmo, ó. Esses topos e fundos aqui assim, ó. Desse movimento aqui anterior, ó. Bem antigo mesmo, ó. Esse topo e fundo aqui assim, ó. Pelo movimento maior, esse aqui é falso, ó. Falso, falso, falso. Esse aqui a gente pode considerar. Tem que ver aqui como é que foi o movimento. Vamos ver aqui. Esse aqui a gente pode até considerar. Tem que ver como é que foi o movimento. Vamos ver aqui se ele confirmou mesmo. Pelo visto que ele confirmou, né, galera? Só se pode até atualizar. Candle stop, rompeu. Esse aqui é um topo verdadeiro. Esse aqui não é, ó, porque tá dentro do momento. Esse não é, porque tá dentro do momento. Então ele poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Ó a armadilha aí, ó. Ele confirma. Aí o topo é esse, ó. Ele poderia muito bem fazer isso aqui, ó. E depois vir caindo novamente. Perfeitamente. Normal. Você fala, pô, mas rompeu o topo. Não é o topo. Não é o topo. O movimento é esse, ó. Como ele confirmou, o movimento de fato é esse. Então esse topo aqui é um topo confirmado. Pode até usar ele como de referência mesmo, tá? Eu não tinha visto que ele tinha confirmado, não. Mas, então seria essa lógica. Se ele volta aqui assim, velho, não quer dizer que mudou. Entendeu, galera? Muita gente não sabe analisar dessa forma. Por isso que acaba se perdendo ou tomando stop. Ó, índicezinho. Porra, esse índice era pra confirmar, cara. A compra deu bom, hein, mano? Deu bom, hein? Região compradora, ué. Só que tudo expectativa, hein, galera. Aqui ele tem a obrigação de romper topo. Senão ele voltar aqui tá no 3 minutos. Não sei se vocês estão vendo. Aqui é quem dá candle. Aqui quem dá candle. Se volta aqui, ele tenta voltar bem aqui, ó. Ó, Jess, tô nele. Show de bola. Jess, já vai fazer trailer aí, mano. Não pode voltar mais, não. Alex, onde alguns entram comprando, achando que é o topo e ficam presos na operação. Show de bola. Ó, a armadilha dos start é justamente essa, mano. Onde tem muita gente comprando, eu tô vendendo. Olha aqui, lombra da porra. Onde tem muita gente vendendo, eu tô comprando. Como assim, Vinícius? Não entendi. Velho, se você for lá estudar lá no Price Action, lá no YouTube, colocar no YouTube, como funciona a análise gráfica. Você vai cair num monte de conteúdo lixo, ensinando o padrão de candle e ensinando você a comprar topo ou fundo, que é o famoso rompimento de pivô. Como é que é o rompimento de pivô? Você vai cair nessa armadilha aí do mercado, pô. Você não entendeu, ó. Por exemplo, rompeu aqui o fundo. A gente fazer o raio, né? Olha o rompimento de pivô aqui que o povo vai cair, ó. Foi, voltou. Ó o rompimento de pivô aqui, ó. O cara vai comprar aqui e eu vou vender aqui. Ele vai comprar aqui, bem onde eu tô vendendo. Aí ele vai entrar comprado na mesma hora que ele vai voltar aqui, ó. Pronto, ele já era, vai pra ele.
Se tiver correta a visão, já era pra ele. Não vai mais conseguir zerar no 0 a 0, essas paradas assim, já era. Ele vai vir direto aqui, ó. E onde é que tá o stop desse cidadão, pô? Tá aqui? Olha o tamanho desse stop, pô. Provavelmente vai estar bem por aqui assim, ó. Um lugar nada a ver, velho. Olha só, pô. Quando eu comecei a entender mais sobre price action, eu vi que isso aí não faz sentido nenhum, velho. A única forma de você entrar dessa forma aí é no start 4. Continuando o movimento. Mas em qualquer movimento assim, velho, isso aí é perder dinheiro, velho. Você tá pedindo mesmo, ó, velho, pega meu dinheiro aqui. Não é assim. Principalmente se for tendência. Isso aqui é uma armadilha do mercado. Ele vem aqui, dá o primeiro start. Tem muita gente que cai no primeiro start também. Dá o start 1, o cara vende. Aí coloca o stop bem aqui. Bem onde vai dar o start 2, sendo que ainda nem deu o start 2. Aí ele volta lá. O cara, não, vai voltar só aqui no topo mais baixo. Aí ele vem bem aqui onde está o stop. Tira ele, confirma e vem. Porra, o cara só me tirou. Claro, pô, tu analisou errado, tu entrou errado. Agoniado. Colocou o stop no lugar errado. Véi, se ele der o start 1, ele desenvolver um pouquinho e não tiver dado start 2, ele começar a voltar assim, eu já fico esperando ele voltar atrás da região, velho. Que é aí que forma o padrão do Haim. Aí, nessa volta aqui, eu tento marcar nos candles mesmo uma linha aqui, ó. E vou ajustando ela o máximo que eu conseguir. Porque se ele chegar bem aqui no topo aqui, começar a quebrar a linha dando start, aí eu já sei, ele vai voltar só até aqui. Mas também, se eu vender aqui, eu não vou deixar meu stop bem coladinho aqui, né? Pelo amor de Deus, pô. Porque a venda, ela pode acontecer até o candle stop. Então, ele pode muito bem dar o start aqui, voltar aqui um pouquinho, dar o candle stop e depois cair. Você vai colocar bem coladinho, pô. Se você vender aqui, ele desenvolver, aí sim, você já vai fazendo trade stop aqui e tudo. Porque se ele volta, ele vai lá no melhor ponto. Mas se não, velho, ele ainda pode andar um pouquinho. O mercado, ele... Cara, você tem que entender como é que o mercado ele funciona, pô. O mercado ali, ó, por exemplo aqui, se ele vai chegar na região, não vai entrar tipo X milhões, bilhões aqui comprado, que ele vai segurar exatamente nesse ponto aqui e não vai passar um ponto a mais, velho. Não é assim, velho. Isso que eu vejo que o pessoal faz, acha que é assim. Ah, não, Vinícius, ó, tem um start aqui, pô, ó. Essa marca a zona de venda. Por isso que eu fico falando, galera, velho, tenta analisar o movimento em si, não fica preso só no start, pô. Analisa o contexto, pô, ó. Chega aqui, aí ele chega bem aqui, ó, dá o start 1, volta o 2. Aí quando ele vai pra... Calma aí, deixa eu desenhar mais bonitinho aqui. Ó, a zona de venda tá bem aqui. Aí ele vem bem aqui, assim, ó, dá o start 1, volta o 2 aqui, ó. Aí vem dar o candle stop bem aqui. Cara, se ele rompe um pouquinho mais aqui, depois ele volta, ainda tá valendo, não desconsiderou a parada, entendeu? Não desarmou. Analisa o contexto, é muito mais importante, velho. Região, muito mais importante. Entendeu? Alex, quando entendemos a lógica do mercado, perdemos a ansiedade. E não fazemos mais operações sem sentido. Exatamente. Para você fazer uma operação, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber explicar ela. Ó, tô vendendo aqui, porque ele rompeu o fundo, confirmou. Então ele vai fazer esse pullback nessa amplitude aqui, nessa região. Eu vou entrar no start 1, 2 ou 3. Eu vou decidir isso, né? E aí você vai entrar e executar a técnica nessa forma. Se estiver correto, o resultado vai ser o dinheiro. Se não, antes de você entrar, você já vai saber quanto você está correndo de risco ali. E você aceita. Se você entrou no trade, você aceita. Vai ficar se tremendo de medo por quê? Antes de você entrar, você já aceitou? Risco. Se você entrar e já vir direto e estopar, você não ia aceitar? Então quando ele começar a andar ali, também aceita. Se vir a por favor. É isso aí, Gerson. Não poderia voltar, não. Começa a ficar muito arriscado, entendeu, Gerson? Por mais que ele venha subir logo em seguida aí, começa a ficar bem arriscado. Aí beleza, você tem que saber analisar esses contextos aí, galera, que o price action ele é pra isso. Só que não é um price action raso, é um price action aprofundado, velho. É entender de fato o contexto da técnica, o contexto do mercado. Não é ficar ali, vou estudar só os start. Pô, pelo amor de Deus, galera. Tu é médico, tu vai estudar só sobre sei lá o que, fazendo cirurgia não sei aonde. Vai estudar só sobre isso, é? Tu é advogado, tu vai saber só uma coisinha ali da lei. Porra, que porra é essa? Não tem lógica, né? Então, pô, se você for cair mesmo nisso aqui, for levar a sério mesmo, galera, vai ter que ter estudo, velho. Vai ter que ter dedicação, vai ter que cair pra dentro mesmo, velho. Não vai ter outro caminho, não. Se for ficar em cima do muro, infelizmente, você vai só ficar perdendo tempo. E perder tempo é pior que perder dinheiro, velho. Porque tempo, o pessoal fala, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro no caralho. Tempo é vida.
E vida vale milhões, infinitamente mais do que dinheiro. Dinheiro é apenas energia. Ó, Thiago, estou trabalhando no meu cérebro para entender que eu estou ensinando alguém falando que o mercado explica. Pô, aí sim, moleque. Exato. Quando você for analisar o gráfico, ó aí, Jess, você não sai, ó, a merda que ia dar, ó. Aí não ia conseguir mais sair, não, mano. Ia ser estopado, ó. Aí, mano, o segredo é esse mesmo, Thiago. Pode falar, Jess. Quando quando eu vi que ele não ia continuar, eu falei, mano, isso aqui vai descer. Aí é melhor sair fora, garantir que já deu. Eu Olha aí, quase Jess. vendi aí, mano. Olha essa Começou parada a dar aí, esse mano. esquendo aí de rejeição, de zoado. Lembra a gente tava comentando até lá no Mastermind, um dia desses aí. Quem era? Eu acho que era o... Ah, esqueci o nome dele agora, me deu um branco aqui, velho. Mas ele tinha pegado lá no dólar, vocês lembram? No dólar e no índice. Que ele tinha pegado vários pontos e deixou voltar tudo. Quem foi? Não sei se ele tá aqui na live. Esqueci o nome dele, velho, agora. Mas é... Justamente, pô. Velho, você prefere perder tudo, por exemplo, que tá dando 250 pontos, mas minha meta é 500 pontos aqui, vai ser aqui. Show. Aí o mercado te mostra que não tá desenvolvendo, aí você fala, não, mas só 150 pontos? Foda-se, vou deixar mesmo ele andar e vou ser estopado. Sempre que você viu que já azedou. O cara prefere deixar de ganhar menos, ele prefere perder dinheiro, velho, do que ganhar menos. Não pode fazer isso, galera. Então por isso que a gente tá argumentando lá, eu falei, velho, faça trend stop, aceite o que o mercado te der, seja um bom recebedor. Porque senão o mercado não, tu não quer receber, não, então me dá o teu dinheiro aí. Ele vai dar o teu dinheiro pra quem quer receber, que é um bom recebedor. Ó, Adriano, sexta saí com 430, se deixasse, voltava tudo. Olha aí, mano, é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Eu nem peguei stand de pontos na sexta, mano, eu peguei 300 e poucos pontos, mano, só. Isso porque eu deixei voltar bastante. No primeiro trade que eu tinha pegado, tinha dado em torno de uns 350 pontos. Aí no outro eu fiz 2 trades. Aí no outro deu em torno de 200 e poucos pontos, eu saí com menos. Fez a venda aí, mano? Aí sim, mano. Aí quando ele confirmar aqui, vai ficar legal. Ele fez o oco mesmo, ó. O oco voltando. O dólar deu uma enroscada aqui, né, galera? Não tem muito o que fazer aqui nessa região. É isso. No máximo, aquela expectativa lá que a gente comentou. Deixa eu ver se ele confirmou. Ainda não. Lembrando que tem uma linha bem aqui, hein, galera. Essa linha aqui é uma barreira, ó. Você pode ver aqui que quando toca nela, o pessoal compra. Show de bola. Quando ele confirmar aqui, vai ficar legal, galera. Confirmando aí, vocês já estão ligados. Rompendo o topo ou fundo, já sabe lá que você vai seguir. Se romper o fundo aqui, eu já tô ligado. Eu vou guardar, eu vou esperar o pullback pelos 3 minutos, tá, galera? Só pra vocês ficarem ligados aí, pra eu não me adiantar na parada. Quando ele confirmar aqui, eu não vou esperar pelo 1 minuto, eu vou esperar pelos 3 minutos. Entendeu? Pessoal, alguma dúvida antes de eu encerrar a live? Faço convite pro pessoal que quiser estar comigo aí durante o mês inteiro. A sala ao vivo é todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 10 e pouco, 10h20 aqui agora. E pra quem quiser estar tirando todas as dúvidas, aprendendo sobre essa técnica, trocando ideia diretamente comigo aí, faço convite. A sala ao vivo custa apenas R$ 119,90 por mês. Cara, R$ 119,90 por mês pra você aprender um conteúdo que vai te dar muito mais dinheiro que isso. É muito de graça, entendeu, galera? Então, pra quem quiser estar lá comigo, tamo junto. E bora. Adriano, né? Que foi que falou aqui? Vini, ainda pode entrar amanhã? Pode, mano. Se você me falar hoje, você fala comigo hoje, mano, eu posso entrar amanhã. Não tem como, eu vou deixar você entrar. Agora, pra quem não falar nada e depois de vários dias aí querer entrar, aí é foda, entendeu, mano? Mas é isso aí, galera. Pra quem quiser estar comigo lá, custa apenas isso. Se você for olhar dividido por lives, ó, deixa eu ver. Dá em torno de umas 20 lives. Ó, 119 dividido por 20. Vai dar nem R$6 por live. Se você pegar um trade assim, tipo de 100 pontos, só com um contrato, você já paga várias lives. Já paga 4 lives. Praticamente, entendeu, galera? Então só pra quem quer mesmo evoluir, assim, é um valor muito, muito em conta. Tem gente que paga muito mais caro e recebe um conteúdo bem bosta. E eu tento ensinar um conteúdo muito bacana mesmo, que vai mudar a sua vida, velho. Então é isso, galera. Tamo junto. Um abraço. Pra quem quiser, vou estar mandando o link hoje. Hoje é o último dia pra se inscrever e tá dentro aí comigo, tá, galera? Aí você pode dividir, você pode pagar no Pix, você pode fazer como você quiser. Ó, Adriano, 30 pontos paga. Paga 3 meses, mano.
Show? 3 meses de acompanhamento, batendo na tecla sobre esse assunto aqui dia após dia, galera, vocês vão evoluir muito mesmo, velho. Em uma live dá pra evoluir muito, imagina meses, né? Tamo junto. Obrigado, Fabiano. É nóis, Josenildo. Valeu, mano. É nóis, galera. Espero vocês lá na do Prime, espero vocês lá na sala ao vivo, galera. Tamo junto. Valeu, Gerson. É nóis, mano. Ô, turma, vocês já estão ligados o que tá acontecendo, né? Se confirmar, é isso. Aquele modelo. O dólar, a mesma coisa, voltando aqui, daquele modelo. Valeu, Adriano. Tamo junto. Falou, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode estar mandando lá no Mastermind ou me chamar no privado. Beleza? É nóis, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui!